Bora te atualizar agora sobre o futuro de Fagner. Se depender da nova diretoria corintiana, Fagner não ficará no Cruzeiro para 2026. Vale a lembrança de que o Augusto Melo foi o responsável por emprestar o Fagner de graça e pagando metade dos salários do lateral para o Cruzeiro. Pois bem, o Corinthians mudou de comando. Nesse momento, o Osmar Stabile é quem preside o clube e o Stabile e seus diretores foram frontalmente contrários a esse negócio, entendendo que o Fagner teria serventia e utilidade no Corinthians. O contrato de empréstimo se encerra em dezembro e se o Stabile permanecer como presidente do Timão, a ideia é que o Fagner seja reincorporado ao elenco em 2026, quando o lateral terá seu último ano de contrato. Importante contar que no dia 9 de agosto, o presidente do Corinthians, o Augusto Melo, que está afastado, vai apreciar a votação em relação ao impeachment. A tendência é que os sócios optem pelo impeachment do Augusto. Dessa maneira, o Osmar Stabile segue de forma provisória até que seja convocada uma eleição. O Cruzeiro precisa ter mais um lateral direito. William e Fagner dão conta do recado, mas se o Fagner de fato for embora, Raposa terá 6 meses para buscar um substituto. Desde que o Fagner foi contratado pelo Cruzeiro, 15 partidas, nenhum gol marcado e uma assistência. A tendência, inclusive, é que o Fagner esteja em campo para a partida contra o CRB na noite dessa quarta-feira, com o Mineirão para pelo menos 40 mil torcedores. Samuca tá com o nariz entupido. Samuca, que é isso? Tá gripadinho? Samuca, hoje tem jogo, pô. Você tem que tomar um... Tem. Arnica aí com... Como é que chama? Um chá de romã. Tá ruim aí, fi? Tá brabo, CJ. Bom dia pra todo mundo. Bom dia, mas vamos lá, vou no pique até para não tomar muito seu tempo aqui. Ô Samuca, eu tenho 2 perguntas para você. A primeira é sobre o time de hoje. Novidade, que nós estávamos falando aqui de quem que vai ser poupado, quem que não vai ser. Cruzeiro vai ter a data da Copa Libertadores ali da Sul-Americana, a data da Conmebol, porque ele não vai ter jogo, e a data FIFA, ali, comecinho de setembro, né, entre o feriado de 7 de setembro ali, que vai cair num domingo, mas também não vai ter jogos. Tem alguma novidade de alguma escalação ou de alguém que vai ser poupado? Pois é, o William ainda não volta, né? Ele fica fora, o Fagner joga mais uma vez e o Jardim vai mesmo, pelas informações, dar uma mesclada aí na equipe. Não sei se um dos zagueiros fica fora, um dos volantes, mas nada tão brusco assim esse movimento, viu, CJ? Pelo que a gente apurou, será um Cruzeiro aí com boas peças. Eu até estava tentando ver o jogo com o Vila Nova. Eu acho que vai ser um time ali, talvez próximo daquilo. Não tem o William jogou naquele jogo, né? Aí é o Fagner. Na zaga ali, não sei se tira um ou outro. O Fabrício jogou aí 2 partidas gripado, mas tem uma recuperação boa. Zagueiro canhoto só tem o Vidalba, né? Então não pode perder ele em momento algum. E o restante aí, vamos aguardar, mas quem sabe Gabigol começando, né? Entrou, na minha opinião, buscando muito jogo contra o Ceará, finaliza muito, abre espaço, preocupa o adversário, né? Mas será um Cruzeiro aí, eu acho que próximo daquilo com o Vila. Não sei se ele escala Matheus, Gabi e Caio Jorge. Seria até a minha opção, mas vai ser um Cruzeiro aí forte para tentar fazer uma vantagem nesse jogo de ida contra o CRB. Boa, amigo. E a segunda coisa que eu gostaria de te falar e te perguntar é sobre o Rodriguinho. Eu encontrei com alguns cruzeirenses que falam, pô, Marquinhos tem chance, Bolassi tem chance, outros jogadores têm mais chances e mais minutos. O Rodriguinho fez boas participações no América, por que não caiu nas graças do Portuga? Pois é, ele até fez alguns jogos, né? Em alguns ele foi bem, em outros não, que é normal também, né? Para um jovem ainda. Eu também gosto, acho que tem potencial, margem para crescer. O Leonardo Jardim falou esses dias em coletiva que tinha dado a opção dele sair emprestado, mas somente emprestado, para ganhar minutos aí e voltar melhor, né? Mas ele segue treinando normalmente. Não sei se com esse problema aí de alguns aí gripados, se o Leonardo Jardim poderia pensar em relacionar novamente o Rodriguinho, mas ele está treinando, à disposição. E o Lincoln, né, você conhece, é o empresário dele, converso bastante com o Lincoln, e ele me disse também que não vai sair procurando aí qualquer coisa, né? Hoje o cara está no Cruzeiro, para às vezes se aventurar em um empréstimo onde não vai jogar, é melhor ficar aqui treinando com o técnico que comanda o clube, né? Então vamos ver, eu gosto bem do Rodriguinho, acho que ele poderia aí voltar a ser opção, mas aí é com
É com o português, com o Português. Mister, né, É Sérgio? E tivemos ontem vitória do Grêmio sobre o Fortaleza, hein? Jogo que tinha sido adiado da rodada de número 14, 2 para o Grêmio, 1 para a equipe do Fortaleza. Esse duelo aí envolvendo parte de baixo da tabela, o Grêmio foi a 20 pontos, está em 14º e o Fortaleza na zona de rebaixamento com 14 pontos ganhos. E tivemos ontem também o primeiro jogo, abrindo o mata-mata de oitavas de final da Copa do Brasil. O Botafogo fez 2-0 para cima do Red Bull Bragantino. Quinto jogo sem vencer do Red Bull Bragantino, sendo 4 derrotas seguidas. Time aí do técnico Fernando Seabra, começando bem o mata-mata de oitavas de final da Copa do Brasil, que tem sequência nesta quarta-feira, com CSA e Vasco, no estádio Rei Pelé em Maceió, Cruzeiro e CRB, 7h30 da noite no Mineirão, 7h30 também Bahia e Retrô em Salvador, 9h30 da noite Internacional e Fluminense em Porto Alegre, 9h30 da noite tem Clássico Paulista, Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena. 2 jogos nesta quinta-feira, 7h30 da noite no Morumbis, São Paulo e Atlético Mineiro, no Maracanã, Flamengo, São Paulo e Atlético Paranaense, melhor dizendo, e no Maracanã também 9h30 da noite, Flamengo e Atlético Mineiro, os jogos de volta na outra semana. O Cruzeiro no Mineirão, 7h30 da noite, a bola vai rolar, o nosso dia de jogo começando às 5h30 da tarde, estreia do Fabrício, hein? Comentarista aqui da Samuca TV, e estaremos no Mineirão para contar todos esses detalhes com a narração do vibrante Alberto Rodrigues. O Cruzeiro fechou a preparação ontem na Toca da Raposa 2. O William ainda não volta. Fagner é quem joga na lateral direita. Christian relacionado. O jogador treinou, assim como o Wanderson, e estão aí eles à disposição do técnico Leonardo Jardim, que vai mesmo mesclar o time. Qual equipe começa, aí temos que aguardar, mas a ideia também é não desconfigurar muito o time do Cruzeiro, vai mexer em algumas posições, dar descanso para alguns jogadores. Vamos ver ali se na zaga algum vai descansar, ou o Fabrício ou o Vidalba. O Kaique tinha ficado fora lá do jogo contra o Fluminense, então depois disso atuou diante do Juventude, do Corinthians e da equipe do Ceará. Não deve ter nenhum problema aí na parte física. No meio campo, um dos volantes ficando fora. Vamos ver. Tem a questão também para saber se o Christian retorna entre os titulares. O Wanderson estava debilitado aí por causa desta virose. Será que começa? Ou entra outro jogador? Tudo isso são dúvidas para a gente trazer a definição mais tarde, faltando 1 hora antes para a bola rolar no vestiário do Mineirão, mas a certeza é de um Cruzeiro forte para começar bem este mata-mata de oitavas de final. Lembrando que Edna Alves Batista apita, a venda de ingressos continua nesta quarta-feira, a expectativa de mais de 30 mil torcedores no Gigante da Pampulha. Tá falado, pessoal? Ô Pio, um abraço para você, para quem nos acompanha. Jogo importante contra o CRB, em casa, para apagar a impressão ruim diante do Ceará. Nós não abordamos esse assunto aqui no Pacotão, mas o jogo contra o Ceará não foi bom. O Cruzeiro jogou 30 minutos e depois não jogou mais. Então é importante para fazer o jogo da volta na quinta-feira com tranquilidade, de forma nenhuma menosprezar o CRB, né? De forma alguma, mas é o Cruzeiro que vai buscar esse resultado jogando com o apoio da torcida. Inclusive a previsão de público aumentou. Nosso Thiago Nogueira, grande abraço pro Thiagão lá na comunicação do Mineirão, falando que essa previsão somada com os que já tinham colocado aumenta pelo menos uns 10 mil, né? Então para 40 mil torcedores. Vamos ver se vai ter esse público todo pro jogo desta quarta-feira. Vamos falar a verdade, né, Pância? Que ninguém esperava que o Cruzeiro ia sofrer uma derrota pro Ceará como sofreu, né? Ainda Sim. mais depois do presente que o goleirão do Ceará deu pro Caio Jorge, um gol aos 3, presentaço, né? Do Bruno Ferreira. 3 minutos, 1-0 pro Cruzeiro, aquela festa bonita, né, com papel picado. Achei e tudo. legal aquele negócio. Foi bacana, jogar né? um Eu papel. tenho uma teoria, Pância.
Vou deixar aqui pra vocês. Lógico que a festa foi muito bonita, viu, galera? Eu gostei pra caramba. Fogos, aquele Pirotécnico, puxou fumaça azul e pirotécnico. branca, o rolo de bobina de papel sendo jogado, isso é maravilhoso. Mas, gente, nós estamos na 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eu acho que fizeram uma festa muito grande pra um jogo. Você eu tá entendi, entendendo? eu Eu tô entendi. falando da mística do futebol, viu, galera? Eu entendi o que você Tipo quis assim, dizer. tô falando da mística do futebol. A festa foi espetacular, foi muito bonita. É igual tem gente que fala que vai só com a blusa da sorte pro jogo, você tá entendendo? Então, assim, fizeram muita festa pro jogo, um adversário que tava numa situação ruim. Aí o lado de lá também acaba pegando um pouco disso, né? Ah, estão fazendo festa, não sei o quê. Mobiliza, você entendeu? Mobiliza. Eu entendo o que você disse. E eu entendo também o que disse o Jardim. Porque o Jardim falou que aquele segundo gol do Cruzeiro, do Eduardo, que não foi validado, depois dali o Cruzeiro parou de jogar. Ô Pio, pra mim teve muito erro. Pra mim o Cruzeiro não estava concentrado, como vimos a concentração nos últimos jogos. O que acontece? Eu até falei isso mais cedo na turma do bate-bola, porque parece que o Cruzeiro é o pior time do mundo. Não, e não é. Eu li comentários que parecia que o Cruzeiro estava lá no lugar do esporte. E não é. O Cruzeiro, todo mundo sabe que precisa de reforço. Aí ficam assim, mas o departamento de futebol do Cruzeiro tá dormindo. Não tá dormindo. Pelo contrário. Né? Pelo contrário. Você deu uma notícia aí do Sarmiento. Ô Pio, eu vou trazer o exemplo do Sarmiento, do equatoriano, para quem tá aí do outro lado, Tava falar. tudo fechado. Tava tudo fechado. Agora, o Cruzeiro vai pegar uma arma e pôr na cabeça do jogador e falar assim, não, você vai assinar? Não vai. Não vai. Sabe, eu acho, o imediatismo do futebol, ele sempre existiu. Precisa sair Só que- contratando na baciada? Não, Então não precisa. é isso, vai com calma, paciência. Só que eu acredito em trabalho, eu acredito em quem tá lá. O trabalho tá A sendo turma é bem séria. realizado. A Isso. turma é séria. Bicho, o pessoal tá atrás. Mas é porque na Peraí, época... deixa eu colocar aqui meu gorrinho aqui, porque tem que prestar atenção aqui, porque depois dessa aí não tem condição. Galera, Por que o gorrinho? não, porque é pra falar sério, pra todo mundo prestar atenção. prestar- porque eu talvez entendi. alguém tá sem o som lá e vê assim, o que esse maluco colocou esse gorro? Aí vai ligar o som pra ver o que eu tô falando, Entendi. entendeu? Eu pensei Então, que o papo é estivesse sério, chovendo. então, o papo Eu é pensei sério. assim, será que eu tô cuspindo? Não. Aí, Não, é pra falar sério. Gente, aqui, tem muita gente trabalhando lá. Eu tô vendo o pessoal criticando o Pelaipe, que isso, o Pelaipe tá fazendo um bom trabalho. Pra quem não sabe, o Pelaipe já apagou muito incêndio lá no Cruzeiro. Se essas reformas todas que aconteceram e todo mundo falou que ficou bonito, não sei o quê, ele coordenou tudo lá no Cruzeiro, né? Ele que fez esse papel de coordenar. Quando tava todo mundo de férias, lá no começo do ano, quem tava indo lá na Toca da Raposa até o Natal, depois do Natal, véspera de Ano Novo, pra ver quem tava trabalhando, era ele. Aí o pessoal, mas eu tô falando de contratação. Beleza, agora ele tá trabalhando e tá atento. O Cruzeiro fechou a contratação, o jogador que não quis. É com o tempo. E aí, Pans, é igual a contratação, Pio, do Matheus Gonçalves. Tava tudo alinhavado. Agora, o Cruzeiro vai pegar uma arma e pôr na cabeça do BAP, que é o presidente do Flamengo, assim, não, agora você tem que vender o jogador. Não, gente. sabe o que acontece? É porque o torcedor, ele tá vendo o adversário buscar reforços, e aí vai lá o Palmeiras contratando, o Flamengo contratando, mais outros contratando. Mas quem e o tá em Cruzeiro, segundo? Mas aí Hã? o torcedor quer que o Cruzeiro contrate também, mas vai ser com paciência. Mas aí, pessoal, vocês têm que lembrar, o Flamengo tá contratando, por quê? Porque jogador saiu. E o Flamengo ganhou uma bolada de dinheiro lá no Mundial de Clubes. O Cruzeiro O jogou o Palmeiras Mundial. também ganhou um dinheirão lá. E jogador tá saindo, o Mike tá indo pro Santos, tá trazendo um lateral pra substituir. Exatamente. Então, assim, o Palmeiras tá perdendo jogador. O Cruzeiro até então não perdeu ninguém. Não, mas a culpa é minha e sua não que é. o Cruzeiro não contrata. Então, galera, ó, muita calma, muita hora nessa calma, já dizia o poeta. Vai vir reforço, a gente tá apurando. Então, hoje mesmo eu bati um papo com algumas pessoas lá no Cruzeiro. Então, assim, o trabalho está sendo realizado e nos próximos dias o Cruzeiro espera fechar uma contratação. É que ninguém vai fazer aquela doideira, Pança. Não tá fechado, não vai soltar o nome, até mesmo para chamar a atenção de outros adversários. Ó, por exemplo, a negociação do Sarmiento. Você bateu a mão no meu ombro e falou assim, Pansieri, vamos nessa porque o Cruzeiro vai fechar com esse cara. Tava tudo alinhavado.
na hora não fechou, né? Mas é importante a gente também ter esse papo franco com quem tá do outro lado aí, conhece o nosso A trabalho. galera quer saber do mercado. Que a tá todo galera mundo quer saber do ansioso. mercado, tá todo mundo ansioso. Então, inevitavelmente, a gente tem que tocar nesses assuntos relacionados a mercado. Porque o assunto foi a derrota do Cruzeiro pro Ceará e para mim faltou realmente, né, alguém que fizesse algo diferente. O Matheus Henrique ainda tá abaixo da condição física da rapaziada e isso é normal. É, normal, Pança. Então, assim, ó, calma, galera. Tranquilidade. Os adversários estão se reforçando, mas o Cruzeiro também vai se reforçar. O adversário tá precisando com uma urgência e o Flamengo tem dinheiro. Aí o pessoal, mas o Pedrinho também tem, mas calma, não vai sair gastando o dinheiro todo sem tranquilidade, sem paciência, sem estudo. Chegou aí o novo head scout do Cruzeiro, né? O cara tá trabalhando, então vamos aguardar, vai vir nome bom aí pra reforçar esse Cruzeiro no segundo semestre. É isso, esse é o nosso pacotão de notícias, falando um pouco de mercado. Vamos trazer um outro conteúdo falando sobre a prévia do duelo entre Cruzeiro e CRB pela Copa do Brasil. Você manda sua sugestão, manda sua crítica, manda o lugar de onde você está passando também a mensagem. A gente está sempre aqui aberto a te acompanhar. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.